Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível. Quando tudo diz que sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, Deus impossível. Isaías capítulo 1, queridos, vamos meditar na palavra de Deus. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada,
como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Que Deus abençoe essa palavra e aplique aos nossos corações. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus querido, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Ela é viva e eficaz, e ela é capaz de penetrar o mais profundo do nosso ser, dividir juntas e medulas, pensamentos e propósitos. Sim, ó Deus, que a Tua palavra, nessa noite, mais uma vez, encontre lugar em nossos corações. Que a Tua palavra, nessa noite, alimente a nossa alma, sacia a nossa fome, que a Tua palavra console os nossos corações, que a Tua palavra traga entendimento, clareza, direção, e, finalmente, que a Tua palavra, Senhor, traga salvação. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Nós temos assistido nesses últimos dias, como já não víamos há algum tempo, um sentimento religioso aflorar no brasileiro. Nos últimos acontecimentos, a mídia tem focalizado bastante as manifestações religiosas do nosso povo. O texto que nós lemos está introduzindo, está falando um pouco para nós sobre um contexto de religiosidade. E eu gostaria de falar com os irmãos hoje à noite um pouco sobre sinais de uma verdadeira religiosidade. Sinais de uma verdadeira religiosidade. O ser humano é um ser religioso. Em todas as épocas da história, o homem deixou transparecer esse aspecto da sua natureza, a sua religiosidade.
no decurso da história, os homens ou creram em Deus, no Deus vivo, verdadeiro, conforme a Bíblia nos ensina, ou criaram deuses, à sua imagem e semelhança. Enfim, sempre os homens viveram em função da sua fé. Lutaram e mataram por causa da sua fé. A história universal é recheada de guerras, de lutas, de conflitos, todos em nome da fé, em nome da religião. Os filósofos apostaram no declínio do sentimento religioso e no fim da religião, e alguns disseram a morte de Deus, e acabaram errando nas suas previsões. No século XX, o que nós vimos foi exatamente o contrário. O ressurgimento do homem religioso. E hoje, num período ou num tempo em que a gente percebe um desenvolvimento tecnológico muito grande, como nós nunca vimos, como a história nunca viu, ao mesmo tempo, o homem assiste também o renascimento ou ressurgimento da espiritualidade, inclusive algumas nas formas mais primitivas. E você deve ter visto na mídia aí alguns tipos de manifestações religiosas que você custa acreditar que existam ou que o ser humano é capaz de praticá-las, de tão primitivas que são. O interesse pelo desenvolvimento da espiritualidade ressurgiu com força total em todos os cantos do mundo. E você pode dizer com certeza que o mundo que a gente chama hoje e que os filósofos chamam de mundo pós-moderno é um mundo acentuadamente religioso. O homem é movido por ímpetos religiosos. E, muitas vezes, a gente observa equívocos em relação a esse fator. A gente observa verdadeiras aberrações em nome da religião. Agora, preste atenção, que eu estou fazendo aqui algumas colocações que são fruto de estudo, fruto de observação de filósofos, e que a gente pode constatar na prática. Contraditoriamente, ao mesmo tempo que você percebe o ressurgimento da religiosidade, ao mesmo tempo que se multiplicam as religiões no mundo todo, você observa que o homem está cada vez mais vazio, mais pobre de sentido, escravo de suas paixões e abrindo mão dos valores que realmente são valores fundamentais para a nossa sociedade. Você concorda com isso? Eu não sei quantos gostam de... Eu acho que todos nós gostamos de observar, de pensar e de refletir. As religiões se multiplicam. A estatística é que no Brasil existem mais de 4.800 religiões que são escritas, fora aquelas que não são registradas. O Brasil é um país acentuadamente religioso e essa onda ela é universal. Mas, ao mesmo tempo, nunca se percebeu um homem tão vazio de sentido, tão vazio, tão pobre nos seus valores. E o texto que nós lemos, ele nos introduz numa questão muito semelhante a essa. Os dias de Isaías eram dias de muita religiosidade. Você pode observar aqui no texto que a visão que Deus concede a Isaías não é uma visão muito bonita acerca da situação
em que o povo de Deus vivia. Algumas expressões aqui são chocantes. Você que prestou atenção no texto, com certeza observou aí como que Deus se dirige ao seu povo. Eu vou mencionar algumas: nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, blasfemos, doentes, enfermos. E o texto diz, aqui no verso 11, que esse povo praticava, que esse povo oferecia a Deus constantemente muitos sacrifícios, ou seja, havia uma atividade religiosa intensa. Então, o que eu acabei de falar para você, que nós olhamos por nosso tempo e percebemos dessa contradição, muita religiosidade, mas, ao mesmo tempo, pessoas muito vazias, era mais ou menos o que estava vivenciando o profeta Isaías. Muita religiosidade, mas o povo estava doente, o povo estava enfermo e merecendo a reprovação severa de Deus. E não é porque não havia culto, não é porque não havia atividade religiosa, não é porque não oravam, não é porque não cantavam, não é porque não ofereciam sacrifícios, não, nada disso. Tudo isso eles faziam e faziam muito. A atividade no templo, nos dias de Isaías, era uma atividade intensa. Todos os dias aquele povo estava no templo, cantando, oferecendo sacrifícios, trazendo esmolas para os pobres. E Deus disse assim: olha, eu não aceito esses sacrifícios. Eu estou cansado de ouvir os cânticos de vocês. Muita religiosidade. Uma religiosidade sem Deus. Eu queria falar com você hoje à noite um pouco sobre religião não basta. Religião não basta. Eu não estou advogando para você em nenhum momento que religião não presta. Nós todos aqui somos religiosos. O problema é quando nós achamos que religião basta. O problema é quando nós achamos que ser membro de uma igreja, estar arrolado numa denominação é suficiente. O problema é quando nós aprendemos o ritual de culto, o ritual de uma denominação, aprendemos os seus dogmas, a sua doutrina, fazemos tudo certinho. E achamos que isso é o suficiente. Esse era o problema dos dias de Isaías. Intensa religiosidade, mas uma religiosidade sem Deus. Quais são os sinais de uma verdadeira religião? Quais são os sinais de uma verdadeira religião? Em primeiro lugar, eu quero te mostrar os efeitos extremamente negativos quando nós não praticamos a verdadeira religião. Em primeiro lugar, o texto diz que esse povo, no versículo 2, era um povo ingrato. Ingratidão, apesar do que Deus havia feito. Criei filhos, os engrandeci, mas eles são revoltados contra mim. Em segundo lugar, eram rebeldes e insubmissos. O verso 5 diz assim: visto que continuais em rebeldia. Em terceiro lugar, o verso 3 diz que eles não conheciam a Deus, não tinham discernimento e se tornaram pior do que os animais, estavam embrutecidos. Quarto lugar, quais os problemas advindos da prática de uma religião sem Deus? A vida pecaminosa se tornou uma coisa normal. O texto nos diz que eles estavam cansados porque estavam carregados, estavam cheios de iniquidade, eram corruptos, eram blasfemos,
Isto significava que eles não atendiam à voz do Espírito Santo quando esse os chamava para o arrependimento. Quinto lugar, eles estavam semelhantes a um corpo enfermo, tomado de feridas. Feridas curadas superficialmente. O texto diz que feridas não exprimidas. Sexto lugar, a crise foi tão grande que alcançou também o aspecto econômico e social. Cidades consumidas, lavouras devoradas por estranhos. Lembra daquele texto de Malaquias? Que por causa da infidelidade, o gafanhoto devorador penetrou nas lavouras. Sétimo lugar, restavam ainda poucos fiéis, a quem Isaías chama de sobreviventes no remanescente fiel. Preste atenção que eu quero frisar mais uma vez com você hoje isso. O problema não é que não havia religiosidade, havia intensa religiosidade. Havia culto, havia reunião, os rituais eram obedecidos rigorosamente, segundo a melhor tradição. Mas eu te pergunto, o que acontecia? Que Deus estava em contenda com esse povo. O que estava acontecendo? Que Deus estava em contenda com esse povo a despeito de tanta religiosidade. Isaías, no capítulo 28, de certa forma, sintetiza essa situação caótica. Quando ele diz assim, no versículo 20, capítulo 28, versículo 20, porque a cama será tão curta que ninguém poderá se estender nela. O cobertor tão estreito que ninguém poderá se cobrir com ele. O que significa esse texto? Cama curta, cobertor estreito. Já se deitou numa cama curta? Algumas vezes isso já aconteceu comigo. A canela fica de fora. Cobertor estreito. Já se tentou cobrir em dia de frio com cobertor estreito? Você puxa para cima, o pé fica descoberto. Aí você empurra, que está com frio nos pés, e aí aqui para cima é aquela complicação. O que significa isso? O que Isaías está querendo dizer com isso? O que se tinha não dava para suprir as necessidades, ou seja, as necessidades eram sempre maiores do que os suprimentos. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Isaías capítulo 29, versículo 13. Aqui, de certa forma, você encontra uma resposta sintetizada para o problema. Visto que esse povo se aproxima. O problema não é que eles não se aproximavam, o problema não é que não tinha culto, o problema não é que faltavam à igreja, o problema não é que só negavam os dízimos e as ofertas, não. Tudo isso havia de forma intensa no templo. Os dias de Isaías, conforme a história, foram dias de maior trabalho no templo. O povo ia à igreja. E Deus fala assim: esse povo se aproxima com a boca. Com seus lábios me honra. Ou seja, o povo cantava, viu? Cantava, havia cantoria. Mas aí vem o veredito de Deus. Aliás, o nosso culto na quarta-feira, o tema foi esse: o Deus que em Jesus anda no meio da sua igreja, que tudo vê, que tudo sabe. Quem fez na quarta-feira? Aproveitar para lembrar você que quarta-feira tem culto. Mesmo com frio. Né, Adão Luiz? O Deus que tudo vê, que tudo sabe,
que estava no meio da sua igreja, olhou o coração e diz: o coração está longe de mim. E o temor que esse povo manifesta é o temor que consiste em mandamentos de homens, em tradição de homens, e não o temor de fato ao Deus santo e verdadeiro. Você está me acompanhando no meu raciocínio? Agora, vamos pensar de forma positiva. Quais os sinais de uma verdadeira religião? Quais os sinais de uma verdadeira espiritualidade? Antes é preciso destacar que no verso 26, no capítulo 1, Deus promete restaurar seu povo. Amém. Aleluia. Depois da sentença de Deus, do escrutínio de Deus, ele diz assim: restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente, os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Deus anuncia aqui que Ele não muda, que Ele não volta atrás em sua palavra. Ele tem um compromisso com o seu povo. Mas eu queria agora caminhar com você dentro desse texto, examinando quais os sinais de uma verdadeira religião. Em primeiro lugar, o texto nos diz no capítulo 1, versículo 10: ouvi a palavra do Senhor. Prestai ouvidos, diz a palavra. Primeiro sinal da verdadeira religião, o primeiro sinal de que a religião tem Deus, é a obediência, ou o acatamento com o coração da palavra de Deus. Ouvir, acatar, obedecer à palavra é um sinal inconfundível da verdadeira religião. É um sinal inconfundível da verdadeira espiritualidade. Essa é a marca inconfundível da verdadeira igreja de Cristo. Essa é a marca inconfundível do verdadeiro discípulo de Cristo. Foi Jesus mesmo que nos disse que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Presta atenção na dinâmica do espiritual que o texto aqui nos propõe. Primeiro, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou aquele que presta ouvidos à minha palavra, aquele que acata a minha palavra e guarda essa palavra. E o texto diz assim: esse é o que me ama, esse é o que se aproximou de mim, não apenas com os lábios, mas com o coração. Jesus continua dizendo: e esse que se aproximou de mim com o coração que me ama, será amado por meu Pai. Que coisa maravilhosa. Será amado por meu Pai. E Jesus diz: e eu também o amarei. E aí, querido, vem a última coisa do texto: e me manifestarei a ele. Porque não existe verdadeira religião no sentido bíblico se não há manifestação de Deus. Hoje nós estamos aqui reunidos por causa da manifestação de Deus. No passado, no momento em que vivemos agora, precisamos dessa manifestação e também temos a esperança da manifestação de Jesus até o dia final. Ou seja, a manifestação de Deus na vida do seu povo, ou o fato de Deus se dar a revelar, a ser conhecido, o fato de Deus dar ao seu povo conhecimento dos seus mistérios, é, sem dúvida nenhuma, uma das causas de nós nos reunirmos. Se você, querido, não tivesse uma experiência com Deus,
aqui nesta igreja ou na sua vida cristã, com certeza você não estaria aqui. Em algum momento ou outro da sua história, Deus se manifestou a você. E a maior manifestação de Deus, você sabe qual é? Ele veio a nós por meio de seu Filho Jesus. Ele disse que no passado, ele se manifestou a nós através dos profetas, mas hoje ele se revela a nós através do seu Filho Jesus Cristo. Mas perceba a ordem que é. Eu ouço a palavra de Deus, essa palavra gera fé no meu coração, eu me aproximo de Deus, passo a amar a Deus, Deus corresponde a esse amor e se manifesta a mim. Ouvi a palavra. A primeira exortação do profeta àquele povo religioso era: ouçam a palavra de Deus, guardem a palavra de Deus. Em João capítulo 10, versículo 3, o texto diz que Jesus vai adiante delas, ou o pastor vai adiante das suas ovelhas. E elas, as ovelhas, seguem o pastor porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum as ovelhas seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Elas ouvirão a minha voz, disse Jesus, então haverá um rebanho e um pastor. Você é de fato ovelha e pratica a verdadeira religião porque você aprendeu a ouvir a voz do pastor, porque o pastor fala com você e porque você sabe que essa é a voz do meu Jesus de fato. Eu sei que esse é o Deus que tem falado comigo. É sinal de que você está praticando a verdadeira religião quando você consegue discernir a voz do sumo pastor, que é Jesus. Você é de fato ovelha, porque você tem ouvido a voz de Jesus. Você está no caminho certo, porque Deus está falando com você e você está entendendo, Deus está falando comigo, eu sei que é a voz de Deus. Primeira sinal da verdadeira religião é o acatar, o receber, o acatar e o praticar a sua palavra. Jesus, ao final do Sermão do Monte, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus, quando Jesus ministra aos seus discípulos os valores do reino de Deus. E que mensagem! O Sermão do Monte. Que mensagem extremamente rica e prática. Depois de se manifestar a eles, Jesus termina o Sermão do Monte dizendo o seguinte, que o homem, ou a nossa vida é comparada a um homem prudente, que construiu sobre a rocha. Ou é comparado a um homem insensato, que construiu sobre a areia. Ele diz que o homem prudente é o homem que ouviu a palavra, que guardou a palavra e que colocou a palavra em prática. E ele diz que a casa do homem prudente vai sobreviver às tempestades. A casa do homem prudente é que vai permanecer de pé. Por que ele é prudente? Porque ele ouviu a palavra, guardou a palavra e colocou a palavra em prática. Jesus disse que esse é o verdadeiro sucesso, esse é o homem que vai prevalecer. Essa palavra que nós lemos, que nós ouvimos ser pregada, que nós lemos, que nós estudamos, é que vai gerando em nós essa vida firme e inabalável. E podem soprar os ventos, e a Bíblia diz que ela vai permanecer de pé. Mas a casa do insensato, aquele que ouviu, mas que não guardou os mandamentos, a Bíblia diz que vão vir os ventos adversários e essa casa vai cair. Quais os sinais da verdadeira religião? Em primeiro lugar, esse zelo pela palavra.
esse zelo pela palavra. O profeta denunciou a falta de conhecimento do povo de Deus e dizendo o seguinte: o povo de Deus está sendo destruído porque falta conhecimento. Como, querido, é fundamental para nós, como cristãos, esse amor à prática da palavra. Em segundo lugar, qual o sinal da verdadeira religião? Versículo 11, versículo 14. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor: eu estou farto dos holocaustos. Versículo 12: quando vindes a mim comparecer, ou quando vindes para comparecer perante a mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Versículo 13: não continue trazendo ofertas. O incenso que vocês estão acendendo é para mim a abominação. As festas da igreja, festas de lua nova, sábados, convocação, tudo isso eu não suporto, porque eu não suporto ajuntamento solene com iniquidade. Ou seja, querido, os rituais eram um fim em si mesmos. Toda igreja, toda denominação, toda igreja, toda religião tem rituais. Toda. Você não vai encontrar nenhuma que não tenha rituais. Nós agora estamos, de certa forma, seguindo um ritual de culto. E, aliás, nós presbiterianos somos muito conservadores quanto ao ritual de culto. Nós mudamos uma coisa ou outra, mas o nosso ritual de culto quase que pode ser decorado. Você sabe o que vem em primeiro, o que vem em segundo, terceiro e quarto lugar. Tal é o nosso rigor pela prática do ritual. Agora, sabe qual é o problema disso? Quando o ritual passa a ser um fim em si mesmo. O problema desse povo não é que eles não praticavam os rituais certos. Não, o ritual era certíssimo. O culto tinha a hora certa para começar, se passasse de 1 minuto. O culto tinha a hora certa para terminar. Cada gesto do sacerdote era bem elaborado. Cada sacrifício era muito bem planejado, rigorosamente de acordo com a lei. Mas isso não era feito com o objetivo de conduzi-los a Deus. Isso era feito com o objetivo de satisfazer o mandamento dos homens. Esse era o problema. Desde o princípio, Deus estabeleceu um ritual de adoração. Deus não é contra rituais. Alguém poderia dizer, se numa atitude radical: pastor, Deus não aceita esse negócio de ritual. Você está enganado. O livro de Levíticos inteiro é um livro de rituais. É só você ler o Levíticos que você vai ver como Deus prezava pelo ritual. Então, qual é o problema? O problema é que o ritual que Deus estabeleceu era para conduzir o povo a Deus. O ritual era um meio, era um instrumento que facilitava, que levava o povo a conhecer a Deus, que levava o povo à aproximação de Deus, que estimulava o povo à santificação. O meu problema, meu irmão, ou o problema da religião, é quando eu sou tão rigoroso com o ritual e não estou nem um pouco preocupado com os efeitos desse ritual na minha vida. O que importa para mim é o horário que o culto terminou, o horário que o culto acabou. Agora, qual foi o efeito do culto na minha vida? Isso não é tão importante. O importante é que nós estamos cumprindo o manual. Isso é religiosidade sem Deus. Quando o ritual é mais importante do que o fim, o objetivo final, que é Deus. Quando eu sou tão caprichoso com os pontos e vírgula, quando eu sou tão
tão zeloso pela tradição e a gente constantemente, ou melhor, me perdoe, deixa-me refazer a frase, constantemente, não, vez por outra a gente ouve assim, mas desse jeito nunca foi feito aqui. Já ouvi isso pelos corredores de muitas igrejas. Olha, desse jeito aqui a gente nunca viu fazer. Então, por isso a gente não concorda. Espera aí, a questão não é essa. A questão, se é o que está se fazendo, está me levando para Deus, conforme a palavra. A tradição é boa enquanto ela me leva para Deus. A tradição é boa enquanto ela me leva para Deus. O costume é bom enquanto ele me leva para Deus. Costume, tradição e ritual muda. O que não pode mudar é o princípio. E ele existe para me conduzir até Deus. Você já parou para pensar assim? Uma hora eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso com experiência com os irmãos. Nós vamos começar o culto de trás para frente. Eu já fiz isso uma vez. O pessoal, pastor, o que está acontecendo? Você está com pressa hoje? Começou pelo sermão? A gente acostumou tanto, né? Que se o negócio saiu, falou, opa, isso é pecado, hein? Isso é pecado. Não estou dizendo que você deve jogar ritual fora, no lixo, não. A igreja, se quer permanecer praticando a verdadeira religião, ela precisa sempre pensar se os nossos rituais nos conduzem de fato a Deus. Se isso não virou apenas preservação da tradição. Preservar a tradição é bom, sim, nada contra. Tem as tradições que são muito boas, mas a pergunta é, ela está me levando a Deus? Tradição é um recurso didático. Ritual é um recurso didático. O que Deus quer, de fato, é o nosso coração. É por isso que o texto diz aqui que esse povo me aproxima com os lábios, ou eles fazem tudo certo, mas o coração não veio junto. Então, meu amado irmão, a exortação da palavra para nós como igreja, e para a igreja de Jesus em todos os tempos é essa. Eu corro sério risco de me apresentar diante de Deus praticando todos os rituais e não comparecer diante de Deus com o meu coração. O ritual era um meio do povo verificar o real propósito de seus corações ao se aproximarem de Deus. Eu vou repetir isso. O ritual é um meio de nós verificarmos o real propósito de nossos corações quando nos aproximamos de Deus. O ritual, com o passar do tempo, foi se tornando sofisticado. As regras se multiplicaram e o ritual acabou se tornando a coisa principal. Nos dias de Jesus, ele condena, ele repreende a ostentação religiosa. Mateus capítulo 6, versículo 1 a 8. E ele alerta para o perigo do fermento dos fariseus. Sabe o que era o fermento dos fariseus? A Bíblia responde, a hipocrisia. Eram religiosos, mas não praticavam a verdadeira espiritualidade. Outro momento no ministério de Jesus que percebemos isso com clareza foi no encontro com a mulher samaritana. João capítulo 4, vocês sabem esse texto de cor, amém? Amém ou não? João capítulo 4, depois você confere. A mulher samaritana foi no poço tirar água e encontrou com Jesus. Qual foi a pergunta da mulher samaritana? Deus, afinal de contas, Jesus, o Senhor que é profeta, parece que o Senhor é profeta, qual é o lugar certo de adorar Jesus? É naquele monte ou naquele monte? Aquela mulher estava preocupada com o ritual. Senhor, afinal de contas, qual é o lugar certo? E Jesus falou, eu não quero saber qual o lugar, eu quero saber o como. E Jesus responde para ela,
Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E é esses que o Pai está à procura. São esses que encontram de fato a Deus e que são encontrados por Deus. Quando buscam a Deus conforme a verdade, que é a palavra, e não aqueles que estão preocupados apenas em cumprir um ritual. Em segundo lugar, a verdadeira religião é aquela em que o ritual não é um fim em si mesmo. Em terceiro lugar, a verdadeira religião é o reconhecimento da nossa natureza pecaminosa e a total dependência de Deus para o perdão dos pecados e a salvação. Eu vou repetir. Pastor, como que eu me identifico com a verdadeira religião? Versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. O que seria o arrazoemos? Vinde, pois, venham, compareçam diante de Deus e examinem pelo Espírito de Deus os vossos corações. Nós hoje praticamos isso aqui no culto de uma forma muito direta. Eu li o texto de Isaías 53 com os irmãos e convidei os irmãos para um momento de arrazoar. O momento de nós olharmos para dentro de nós mesmos e, dirigidos pelo Espírito Santo, verificar as nossas intenções. Verificar como é que foram os nossos gestos essa semana, como é que foram os nossos pensamentos, como é que estão os nossos planos. Vinde, pois, e arrazoemos. E sabe por que eu e você fazemos isso? Porque a palavra que nós ouvimos e guardamos nos ensina que todos nós somos pecadores e somos carentes da graça de Deus. Eu sei que isso muitas vezes não cai bem para o homem moderno, não cai bem a gente ouvir isso. Você é um pecador, como dói isso? Como isso vai de encontro à nossa vaidade, à nossa soberba, ao orgulho do homem. Mas é isso que a palavra de Deus diz acerca de cada um de nós. Seja doutor, seja um trabalhador braçal, seja uma mãe, seja uma moça, seja uma criança, a Bíblia diz que todos nós, independente do nosso status quo, nós somos pecadores, miseráveis pecadores. E eu vou além, a Bíblia diz que nós merecemos o inferno. E quando nós reconhecemos isso, de fato, de verdade, nós nos lançamos nas mãos de Deus. Porque só há socorro para nós, pecadores, nas mãos de Deus. É por isso que a verdadeira religião é o reconhecimento da nossa pecaminosidade e a total dependência de Deus para o perdão dos pecados e da salvação. O texto diz que os nossos pecados são como escarlata, mas Deus os tornará brancos como a neve, vermelhos como o carmesim, mas eles se tornarão como a lã. O convite de Jesus é vinde. O convite vem de quem tem autoridade, daquele que morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, Isaías descreve como redentor. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Arrazoemos, um convite aberto para um ajustamento de contas. Arrazoemos, o convite aberto para um ajustamento de contas. A verdadeira religião é essa em que eu pratico constantemente esse ajustamento de contas com o Deus Santo e que é perdoador. Deus Santo que não suporta o pecado, mas que é perdoador. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: justificados, pois, mediante a... temos paz com Deus, por meio de... Justificados, pois, mediante a fé, temos
paz, temos ligação novamente com Deus, temos comunhão novamente com Deus, e isso é possível por meio da obra de Jesus na cruz do Calvário. Isto é a verdadeira religião. A essência da verdadeira religião é a minha aproximação de Deus por meio de Jesus, somente de Jesus. A palavra de Deus é clara que não há outra maneira de restaurar a minha relação, a minha comunhão, não há outra maneira de me aproximar de fato de Deus, senão por meio de Jesus. Essa é a característica da verdadeira religião. Quarto lugar, a verdadeira religião é demonstração prática de amor. Repita comigo, por favor, a verdadeira religião é demonstração prática de amor. Verso 17. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Tiago, escrevendo sobre a verdadeira religião, ele diz que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. A marca inconfundível, Tiago diz, de que eu estou praticando a verdadeira religião, é quando eu não despeço o faminto vazio, é quando eu não despeço aquele que está com frio, sem antes providenciar alguma maneira de aquecê-lo. O nosso Senhor Jesus disse que o amor é uma coisa prática. Filhinhos, não amemos apenas com palavras, mas de fato e de verdade. A verdadeira religião, ela não é apenas esse confessar de dogmas e de doutrinas, não. Quando, de fato, eu pratico a verdadeira religião, a minha conduta muda, o meu comportamento muda, o meu relacionamento muda, os meus hábitos mudam, e eu vivencio e pratico o amor de Deus. É por isso que o texto diz aqui, aprender a fazer o bem. Interessante, o texto fala de um processo, aprendei. E é isso mesmo que acontece, nós precisamos aprender a fazer o bem. São muitas as necessidades que nos cercam. E nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos ter inteligência, nós precisamos buscar fazer o melhor para atender à justiça. Repreendei ao opressor, defenda o direito do órfão, pleiteie a causa das viúvas. Religião é prática. Jesus disse que, no Sermão do Monte também, lá em Mateus, vamos abrir lá, Mateus capítulo 24, e eu queria concluir com a leitura desse texto, Mateus capítulo 24. Jesus está falando aí, dando uma síntese dos últimos acontecimentos, né? Ele fala no capítulo 25, versículo 31, ele fala do juízo final. Capítulo 25, versículo 31. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura do versículo 37. Desculpa, versículo 34. Então dirá o rei os que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê?
Por favor, me responda, por quê? Tive fome, deste comer. Tive sede, deste beber. Era forasteiro, me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e foste ver. Você está vendo o que Jesus diz? Qual é o critério, meus irmãos? O critério é prático. Vocês serão considerados justos e estarão à minha direita. Por quê? Vocês decoraram todas as doutrinas da igreja. Porque vocês sabiam todos os rituais da igreja? Não. Porque vocês demonstraram amor na prática. E lhe perguntarão os justos, versículo 37, quando foi que te vimos com fome? Ou te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e preso e te fomos visitar? O rei respondendo, então, lhes dirás, em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amém? A verdadeira religião, ela é a demonstração prática de amor. Os dias que nós vivemos são dias de efervescência religiosa e, talvez, por conta disso, dias de dúvidas e de confusão. O texto da palavra de Deus essa noite me convida e convida você a olhar e a refletir sobre o que é essencialmente a verdadeira religião. Que Deus, na sua misericórdia, possa ajudar você, estimular você a praticar a verdadeira religião. O texto não sugere que você seja crítico ou juízo. O juízo pertence a Deus. O juízo pertence a Deus. Acho que você está entendendo o que eu estou falando. Deixa Deus julgar. A verdadeira religião é você olhar para dentro de você mesmo e falar assim, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu estou no caminho pela sua graça, pela sua misericórdia. Senhor, e me ajuda a salvar a tantos quanto eu puder. Curva a sua fronte para a gente orar. E a gente não pode deixar de orar pelo país. Para que Deus salve os brasileiros do engano. Para que Deus salve o homem do engano e o conduza à palavra.